Uma coisa que eu costumo ver com frequência aqui no canal, e não desmerecendo aqueles que falam isso, até porque eu sei que realmente não saber as coisas não é um crime, e sempre é possível aprender e evoluir, mas que eu vejo com muita frequência, isso me chama muita atenção, e até por isso estou fazendo esse vídeo, é sobre os espantalhos que as pessoas têm sobre a Idade Média. Entre aspas, espantalhos. O que eu quero dizer com isso? Existem algumas ideias bizarras que as pessoas, talvez por uma educação não muito boa, ou um desinteresse por estudar alguns assuntos, ou até por algum, entre aspas, domínio ideológico na área de educação da história, que são passados para as pessoas, e elas acreditam friamente que a coisa era assim no passado. E aí a gente, às vezes, precisa desmistificar esses assuntos. Por que não? Isso é uma grande mentira. Ou, pelo menos, mesmo que hajam suas verdades, é um grande mal compreendido. E muitas vezes a pessoa é incapaz de perceber essa sutileza e acredita que não, tem todo um vínculo com determinada coisa. E não é bem assim. E, enfim. Eu sou o príncipe exilado Lucas Postalski II, ou Lucas Docas, se vocês preferirem. E neste vídeo aqui, vamos falar sobre esses espantalhos da Idade Média que muita gente ainda cultiva, mas que na prática não faz sentido nenhum. Ou enfim, as explicações necessárias para se compreender o que realmente existiu ou o que realmente aconteceu, sem mistificar a coisa de forma negativa. Ou até positiva, né? Bom, esse vídeo eu vou falar mais sobre a parte negativa da coisa. Eu vou fazer um vídeo depois falando mais sobre a parte positiva, que é mistificada também. Mas neste vídeo farei só a mistificação da parte negativa. Então vamos lá, nobres amigos, porque temos muito a falar. A primeira grande mistificação sobre a Idade Média que nós temos é a ideia da precariedade das coisas no período. E cara, eu não vou dizer que isso é uma mentira, porque eu estaria mentindo. Isso sim eu estaria mentindo para vocês, só que é mentira. Realmente haviam muitas coisas precárias no período, eu não vou negar. O que acontece é que muitas vezes a gente, por ter nascido num século de ouro, talvez, onde a tecnologia é tão evoluída, onde tudo funciona tão bem, tão fácil, onde a internet não precisa nem mais de fio, onde você consegue ligar por aplicativo. As coisas são tão fáceis, mas tão fáceis hoje, e tão bem evoluídas. Quase todo mundo tem água quente em casa, porque mesmo que você não tenha um aquecedor de água de grande porte, você consegue ter um chuveiro elétrico e provavelmente não vai gastar nem R$100 nele para ter um bom chuveiro elétrico. Existe água da torneira para a maioria das pessoas, que vem da rua e volta para o sistema de esgoto da rua também. Existe energia elétrica que vem de um fio que está na sua rua. Enfim, tudo é muito fácil, tudo é muito cômodo hoje. E nem sempre as coisas foram assim. Então o fato das pessoas na Idade Média terem uma vida mais primitiva, mais rudimentar, não quer dizer muita coisa, porque até o final do século XIX, muitas dessas coisas sequer existiam. Então, basicamente, sim, na Idade Média as pessoas raramente tinham água encanada, e quando tinham eram por aquedutos, mas aí eram alguns castelos e algumas coisas mais específicas, mas enfim. Era a realidade da época, e era a realidade do período depois e do período antes também. Então não era por ser na Idade Média que aquilo acontecia. É que basicamente o fato disso não acontecer é coisa de um período muito recente. Menos de 200 anos. Há menos de 200 anos atrás as pessoas não tinham vaso sanitário. Então toda vez que você ouvia essa ideia mas as pessoas eram muito miseráveis na época, as pessoas eram muito miseráveis durante praticamente toda a história do mundo, se comparado ao período recente. E isso acontece basicamente porque tecnologia é uma coisa que não regride, só evolui. Vamos dizer assim, se alguém inventa alguma coisa, essa invenção dificilmente será perdida. E se ela for deixada para trás é porque surgiu algo melhor para substituí-la, pode ter certeza. Tecnologia dificilmente regride. Tem que ser um caso extremo de colapso civilizacional para ter uma regressão tecnológica. Ou uma mudança quântica do universo. Caso contrário, não tem como. A tecnologia não se perde. Teria que ser uma coisa muito catastrófica. Um evento cósmico grande ou um colapso civilizacional para poder se perder uma tecnologia. E com a garantia de que essa tecnologia só existiu naquela civilização e que ela morreu junto com ela. Porque se passou para outra, não vai ruir. Vai continuar existindo. Então esse é o primeiro mito. Tá, as pessoas na Idade Média tinham suas precariedades, mas provavelmente elas já viviam de uma forma menos precária do que no período romano. E provavelmente as pessoas que vieram no período posterior já tinham um pouco menos precariedade do que elas. Porque é assim que funciona, a tecnologia evolui, está sempre crescendo, nunca voltando para trás. E, mais do que isso, a maior parte da evolução dela foi num período recente. Então é óbvio que perto de hoje, qualquer coisa daquele período, ou de qualquer outro período histórico, anterior aí ou posterior a ele, mas anterior ao nosso, vai soar como uma coisa precária. Não tem jeito. E não, eu não estou inventando nada. Isso é verdade. Esse é o primeiro grande mito que toda vez que falamos de Idade Média pensamos. O segundo grande mito que pensamos é servo e escravo. Pelo amor dos deuses, cara.
Se você estudou história e estudou minimamente bem, você sabe que um servo não é um escravo. Um servo é livre. Ah, mas ele é miserável. Volta para a primeira questão que eu falei ali. Todos eram na época. O fato de ser livre não tem a ver com quantidade de riqueza. Por sinal, nem nobreza tem a ver com quantidade de riqueza em si. Riqueza é uma coisa, liberdade é outra. O servo, que pode ser o camponês, pode ser o plebeu, ou como preferir chamar, ele era uma pessoa livre, não era propriedade de outra pessoa. Como muita gente gosta de falar que o senhor feudal era dono dos servos dele. Não, o senhor feudal era dono da terra. O servo dele era nada mais nada menos que uma pessoa que alugava a terra dele para poder produzir e em troca pagava alguma coisa. E por que alugava a terra do senhor feudal para poder produzir? Porque o senhor feudal oferecia alguma segurança em troca. A segurança de que a terra continuaria podendo ser utilizada por ele. A segurança de que, sei lá, não viria ninguém pilhar. Ou em caso de pilhagem, em caso de ataque, ele defenderia essa terra. Ou até que ele defenderia a vida desse camponês aí, né? Então, sim, servos não eram escravos. Servos eram pessoas livres que poderiam sair dos feudos a qualquer momento. Eles não eram obrigados a continuar. Ah, mas o que eles pagavam era algo exploratório. Cara, eu não estou discutindo esse assunto, se realmente era justo ou não o que eles pagavam. Mas eles teriam a liberdade de sair de lá caso desejassem e achassem que não compensasse. O que acontecia é que muitas vezes eles não eram guerreiros, eles não eram capazes de defender a própria terra. Então, para eles era muito mais fácil ficar na terra de alguém que iria defendê-la do que ter que defender a si própria terra. Mas não, eles não eram obrigados a ficar na terra. Eles não eram propriedade do senhor feudal. Então, esse é mais um mito que temos na Idade Média, que infelizmente muita gente persiste em propagar ainda. E bom, temos o próximo é em relação aos nobres. Nossa, muitos mitos existem sobre nobres. Existem mitos que os nobres são pessoas riquíssimas. Existem mitos que os nobres não lutam em guerras, que mandam soldados por eles. Existem mitos de que os nobres podem cobrar imposto sobre qualquer terra aleatória em volta deles e coisa assim. E que podem cobrar à vontade o quanto quiserem. Tudo mito isso aí. Primeira coisa, o nobre ele é dono apenas de seus feudos e suas terras em si. Ele não manda em terras que não são dele. E quando eu falo terras dele, eu falo dele mesmo, não terras... eu juramentei aquela terra vassalagem, logo eu mando nela também. Não, ele manda na terra que está sob controle direto dele apenas. Terra de vassalo é terra de vassalo, não é dele. Primeira coisa é isso. Segunda coisa, os nobres tinham contratos com os seus servos. Talvez contratos orais, talvez, verbais assim, mas... eles tinham contratos, eles não poderiam sair cobrando aleatoriamente quanto bem quisessem. E mesmo que assim fizessem, primeira coisa que uma quebra de contrato poderia levar o camponês a falar com o rei para questionar esse nobre por quebra de contrato. Apesar de que o rei teria pouca influência sobre a terra do nobre em si. Mas a justiça do rei tinha que existir em alguma forma, né? E segundo que, se ele começar a fazer isso, qual que é o motivo para os camponeses dele continuar a terra dele e não mudar para a terra do vizinho? Parece zoeiro o que eu vou dizer, mas muitos nobres já faliram no passado por abuso de poder que levaram seus plebeus a mudarem para a terra, os seus, entre aspas, os plebeus que viviam em suas terras, a mudarem para terras vizinhas e logo eles ficarem sem produção. Então, não, eles não poderiam cobrar o quanto eles bem quisessem. Talvez até conseguissem, mas o fato é que se eles tentassem realmente fazer isso, ia afetar os negócios deles como nobres em si. Então, não, eles não tinham superpoderes, não. Eles não mandavam em terras de vassalos. Um outro mito muito comum é a ideia de que vassalo é plebeu, é servo. Puta merda. Vassalo é nobre. É só um nobre juramentado a outro nobre. É só isso. Mas ele é um nobre, um vassalo. Existe um conceito muito equivocado disso. Vassalo sempre foi nobre. Porque se você puder jurar vassalagem, você tem que ter. Você tem que ser um guerreiro. Você tem que ter a força militar de sua família para poder juramentar ela a outra casa nobre. Então, não, vassalo é sempre nobre. Não existe vassalo, a ideia de vassalagem de não nobre. E aqui vai mais um mito. Soldados civis. Não que não houvessem alguns, mas... cara, o uso de soldados civis como o normal, vamos dizer assim, o fim do uso de soldados nobres na guerra, é algo mais recente, é algo que veio após o fim da Idade Média. Durante a Idade Média, os guerreiros eram os nobres. Diga-se de passagem, até era isso que definia a nobreza deles durante o período. Então, não caiam nesse estereótipo de que... o nobre fica só sentado no castelo dele, ou o rei fica só sentado no castelo dele e mandam soldados civis lutarem. Não, isso é bobagem, não existia na Idade Média. Os nobres sempre iam para a guerra, e quanto maior a posição nobílica dele,
mais importante ele era na guerra. Por exemplo, o rei era indispensável na guerra durante a Idade Média. Pensar numa guerra onde um rei não ia é quase um absurdo. Essa ideia é quase absurda. Então, mais um mito aqui respondido. Outro mito muito comum de se ver é as pessoas falarem: ah, mas na época de Roma as coisas eram melhores e aí chegou a Idade Média e ficou na merda. Cara, isso tem duas explicações muito boas para responder isso. A primeira delas é: estamos falando do mesmo povo, do mesmo grupo étnico? Porque assim, lembra que eu falei, não existe regressão tecnológica, salvo exceções muito raras. E ainda assim é para algo muito específico. Então, por exemplo, um povo que já dominava a forja não vai deixar de dominar a forja magicamente. Um povo que já dominava a construção e alvenaria não vai deixar de dominar a construção e alvenaria magicamente. E por aí vai. Toda a arte que já era dominada vai continuar sendo dominada, enquanto houver aqueles que a praticam. Não é porque, por exemplo, o Império Romano caiu que todos os ferreiros do Império Romano deixaram de existir, que todos os alveneiros deixaram de existir, que todos os maçons, os pedreiros deixaram de existir. Então, isso é um absurdo completo. O que aconteceu na Idade Média é que muitas vezes territórios que antes eram ocupados por um povo passaram a ser ocupados por outros. Então, pensa só, Inglaterra. A Inglaterra era um domínio romano antes da Idade Média. O povo original deles eram os celtas, mas quem dominavam as artes mesmo de alvenaria e todo o resto eram os romanos, que eles traziam, em função de ser uma colônia romana. Então eles traziam alveneiros de Roma, por exemplo, para construir em alvenaria lá. Roma caiu e mandou todos para longe de lá, os alveneiros e todo o resto. Os celtas nunca dominaram tal arte. Eles não iam passar a dominar tal arte por mágica. A mesma coisa os saxões. Os saxões não dominavam a arte da alvenaria. Então, eles não vão passar a dominar por mágica só porque no passado existia um romano que construiu ali. Não. Essa é a primeira resposta. Povos diferentes. Têm tecnologias diferentes. Tanto o povo celta quanto o povo saxão lá, ou pelo menos os saxões que foram para lá, eu acho discutível a situação, mas enfim. Nenhum deles dominava a arte de construir em alvenaria. Então, óbvio, eles pararam de construir porque eles não dominavam essa arte. Como é que eles vão fazer algo que eles não sabem? Mas isso não quer dizer que houve um retrocesso. Quer dizer apenas que pessoas diferentes dominam artes diferentes, só isso. Os alveneiros romanos, os que sobreviveram, continuaram a existir, continuaram a saber sua arte. E continuaram a passar sua arte para frente, para outros alveneiros. De tanto que, entre os territórios com origem romana mais forte, todos eles têm grandes traços de construção em alvenaria e construção em pedra. Na França, por exemplo, é muito fácil ver construções de alvenaria em pedra. Na Itália também, na Espanha também, Portugal também, na Romênia também. E outro mito muito interessante, que também tem uma resposta bacana, é que mas e as estradas romanas? No passado eles construíam estradas eternas, entre aspas, em pedra, ruas de pedra, paralelepípedo. E aí durante a Idade Média, pelo menos do começo dela, pararam de usar isso. Ou eles construíam grandes fontes e aquedutos e não foram construídos tantos no começo da Idade Média, ou os que foram construídos eram menores e mais simples. Cara, neste caso, a coisa não é tanto a tecnologia em si, porque o domínio de tal tecnologia já existia. Muitas vezes a comparação é com a proporção, o tamanho da coisa. E a resposta para isso é muito simples. Roma era um império gigantesco, era um estado gigantesco. Era uma entidade que possuía recursos imensuráveis. Tinha muitos recursos e, portanto, conseguia bancar tais feitos em tais proporções. Enquanto um senhorzinho feudal daqui e outro dali, talvez ele até conseguisse construir uma coisinha, mas lógico que ele não ia conseguir construir na mesma proporção que um cara que tinha recursos ilimitados, por exemplo. Porém, não se iludam. O fato de não terem construções tão grandiosas durante o período medieval quanto no período romano, novamente, eu acho questionável isso, uma vez que no final da Idade Média as construções eram muito mais grandiosas do que as romanas em si. Mas no começo da Idade Média é possível entender a comparação. Ainda assim, se somarmos o tanto que foi construído de cada coisa por período, no período medieval provavelmente foram construídas muito mais coisas do que no período romano. A única coisa é que houve a descentralização. Ao invés de um grande território nacional imenso, passou a ter vários feudozinhos, vários pequenos territórios autônomos. A quantidade de recursos, em função dessa descentralização, aumentou, não diminuiu. O que aconteceu é que, lógico, ninguém passou a ser um grande detentor de recursos, mas houveram vários pequenos detentorizinhos, que podiam fazer coisas pequenas com eles, e não coisas gigantes. Enquanto antes havia um detentor só, que podia utilizar tudo em um projeto só gigantesco, ao invés de vários pequenos projetozinhos espalhados por aí. Então tá aí mais um mito. A ideia de que na época de Roma era melhor. Primeira coisa,
a civilização latina não regrediu. Segunda coisa, o que aconteceu para as obras grandiosas terem parado, pelo menos no período inicial da Idade Média, era que ninguém detinha tantos recursos para poder produzir coisas tão grandiosas quanto o Império Romano possuía. No final da Idade Média, a Igreja Católica passou a ser uma detentora maior de recursos do que o próprio Império Romano foi. Então as grandes catedrais e incomensuráveis igrejas surgiram em todos os cantos, e as rotas de peregrinação também. E para encerrarmos esse vídeo aqui, um último conceito que normalmente muita gente faz umas confusões pra lá de bizarras, mas que não tem sentido nenhum. Eu diria que talvez seja muito mais por uma má explicação da coisa. A ideia de país medieval, ou de reino medieval tratado como um país, ou como um governo, ou como coisa assim. Olha, eu sei que talvez até não seja culpa de questões educacionais isso aí, mas eu sei que muita gente ainda trata a sociedade da Idade Média com elementos da sociedade moderna de hoje, coisas que não tem nada a ver. Então, por exemplo, não haviam países medievais, não haviam reinos que se comportavam como estados nacionais durante a Idade Média, mesmo porque os estados nacionais foram o motivo real do porquê que a Idade Média acabou. Então, sim, você pode ver um monte de outros motivos explicados em outros lugares, mas o motivo prático, real, do porquê que acabou o feudalismo, por que acabou aquele sistema? Por que as coisas mudaram e ficaram diferentes? E sim, é Estado Nacional. Então, não haviam, vamos dizer assim, Estados Nacionais medievais. Isso soa como um verdadeiro absurdo. Essa ideia por si só soa como um verdadeiro absurdo, uma vez que... E bom, talvez tivessem infinitas coisas que eu pudesse falar aqui, mas eu já falei da questão do camponês não ser escravo. Eu já falei aqui da questão do nobre, o que ele realmente era e o que ele realmente fazia, e qual que era o poder real dele. Eu já falei da questão tecnológica e dos motivos de alguma miséria existir na época. Eu já falei da questão romana e da perda da tecnologia, também é outro campo dela. Enfim, nobres amigos, espero que eu tenha esclarecido bastante vocês aqui, principalmente os mais leigos e mais novos aqui no canal, de como essas coisas não fazem sentido, de serem grandes mitos, mas de serem grandes besteiras ao mesmo tempo também. Enfim, se vocês gostaram, por favor, deixem seu like. Ajuda bastante a gente, nosso trabalho aqui do canal. E se você não é inscrito, se inscreva. Ajuda mais ainda. Bom, nobres amigos, obrigado e até a próxima.